Fala, galerinha do No Break! Na semana passada nós tivemos o segundo episódio da nossa série Batalha da Mente, onde nós vimos a importância de descansar e conectar nossa mente em Jesus. Qual foi a última vez que você permitiu que a sua mente simplesmente se acalmasse para atender o lado espiritual ao invés do lado natural que se impõe tanto? Na sociedade atual, o inimigo é especialista em três coisas: ruído, pressa e multidões. E se ele conseguir nos manter sob um amontoado de coisas, ele descansará em paz. Hoje eu vou falar sobre o modo de conectar, sintonizar a nossa mente na frequência de Deus. Eu estou falando das disciplinas espirituais. A maioria das pessoas conhece a oração, o jejum, a adoração e a leitura da palavra, mas existem outras disciplinas espirituais pouco conhecidas, como a simplicidade, a confissão, a submissão, o serviço, a solitude, a meditação, entre outras. E hoje nós vamos falar sobre a meditação. Não aquela meditação oriental, aquela cujo objetivo é esvaziar a sua mente e deixá-la vazia, de se desconectar do mundo. Eu estou falando da meditação cristã, que tem como objetivo preenchê-la. Ela tem sim uma certa necessidade de esvaziar a sua mente, mas você não deve deixar a sua mente vazia. Jesus fala que quando o espírito imundo é expulso de um homem, ele vaga pelo deserto e procura outros 7 espíritos como ele e volta, encontrando a casa vazia, a casa não preenchida com o bem, ele volta a morar nessa casa, nessa mente, nesse coração. Então, o estado final daquele homem se torna pior do que o estado inicial. Então, o esvaziamento não é suficiente, nós temos que prosseguir com um vínculo. O isolamento da confusão que nos rodeia nos proporciona um vínculo enriquecedor com Deus. Meditar e descansar naquele a quem encontramos, que nos ama, que é próximo de nós e que se aproxima a fim de nos atrair para si mesmo. Na Bíblia, nós vemos diversos exemplos sobre meditação. Em Salmos, principalmente, o salmista fala: como eu amo a sua lei, medito nela o dia inteiro. Em Salmo 63:6 fala: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti na vigília da noite. Em Salmo 1 já começa o livro de Salmos falando: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lá em Gênesis 24:63 diz que Isaque, certa tarde, saiu ao campo para meditar. Elias passou boa parte de um dia num lugar deserto, aprendendo a discernir a voz de Deus no murmúrio de uma brisa suave. Isaías, Jeremias, todos eles eram homens íntimos do coração de Deus. Não porque possuíam uma capacidade específica, mas porque estavam dispostos a ouvir a sua voz. Meditar é aprender a ouvir a voz de Deus. É a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E como passamos a desejar ouvir a voz de Deus? Esse ansiar, esse se voltar para Deus, é um desejo que nos é concedido pela dádiva da graça. Então, uma pessoa que quer começar a meditar, quer começar a se aproximar de Deus e não pede a graça, a dádiva para continuar a fazer isso, a ter disciplina, é uma pessoa que logo vai desistir. Como podemos começar? Pois não existem regras ou passos que devem ser seguidos à risca. Você não vai aprender a meditar lendo um livro. É meditando que se aprende a meditar. E nós vamos dar algumas dicas de como você pode iniciar essa disciplina. Primeiro, medite e procure sempre um lugar isolado, em silêncio, onde você pode ficar sozinho em solitude, onde você pode se concentrar. Existe um modo que é a meditação contemplativa, onde você procura um lugar onde você possa apreciar a natureza, você pode olhar uma flor e ver seus detalhes, você pode ver um lugar com verde. Nós que moramos aqui em Itapema, moramos num lugar privilegiado, onde nós podemos caminhar pela praia, sentir a brisa no nosso rosto, ouvir o barulho das ondas. Esvazie a sua mente.
Silencie as vozes do seu eu, a voz do inimigo, a confusão que a sua mente está. Separe um versículo ou uma passagem para você ler e meditar e ficar pedindo para o Senhor discernimento. Fique em silêncio, escute a voz de Deus, preencha a sua mente com as coisas do alto. E eu não posso deixar de concluir sem citar o nosso maior exemplo. Jesus, com um ministério altamente atarefado, criou o hábito de se afastar para um lugar deserto. Não apenas porque queria ficar longe da multidão, mas porque queria se aproximar de Deus, ficar perto dele e ter comunhão com ele. E hoje ele acena para nós, nos convidando a fazer o mesmo. Então comprometa-se a deixar a sua mente em paz. O inimigo vai tentar preenchê-la de coisas sem propósitos, pensamentos negativos, pensamentos maus. Mas mantenha sua mente sintonizada a Deus, pois uma mente sintonizada com o Pai é uma mente descansada e em paz.